todos, é com muito gosto e prazer que eu estou aqui a partilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu espero que possa chegar ao vosso coração e que vocês possam compreendê-la e meditar. E hoje eu venho falar sobre palavras de vida eterna. E queria começar por ler com vocês alguns versículos que se encontram em João, vai ser o capítulo 6, e vou ler o versículo 60 e depois vou ler do versículo 65 ao 68. E diz assim a palavra do Senhor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E no versículo 65. E dizia, palavras de Jesus: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E a pergunta que eu vos deixo nesta noite é: por que motivo é que eu e tu e todos aqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar, que meditam na sua palavra e vão à casa de oração, por que motivo é que nós seguimos Jesus? Durante a trajetória de Jesus eram muitas as pessoas que o seguiam, grandes multidões, devido à sua fama, devido a elas saberem que Jesus fazia grandes prodígios, maravilhas e milagres, como a ressurreição de Lázaro, a transformação da água em vinho, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eram muitos os milagres que Jesus fazia e que estão relatados na Bíblia. E as pessoas, ao seguir Jesus, elas seguiam-no porque sentiam-se bem a experienciar e vivenciar aquelas maravilhas, aqueles prodígios, aqueles milagres que Jesus fazia. Mas quando Jesus mudou um pouco o seu discurso, ele começou a falar sobre o compromisso que nós devemos ter com Ele, que devemos renunciar a nós próprios e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar fazer a sua vontade, seguirmos a cruz, o caminho estreito e não vivermos segundo o mundo, mas vivermos na contramão do mundo. Ou seja, não seguir os costumes que o mundo tem. Quando Jesus começou a pregar e a ensinar estes temas, as pessoas começaram a abandonar. Isso está expresso no versículo 60 que eu li, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porquê? Porque era duro. Não que não fosse verdade aquilo que Jesus estava a pregar, porque era a pura verdade, porque ele nos queria ensinar para que nós pudéssemos seguir o caminho certo. Mas estes discípulos o abandonaram porque não estavam a gostar de ouvir aquilo que Jesus dizia, porque eles simplesmente queriam ouvir coisas que fossem agradáveis aos seus ouvidos, coisas boas que eles pudessem receber. Mas como Jesus estava a ensinar a como nós devemos ser, a como é que nós devemos ser para podermos estar mais próximo dele, eles não gostavam e abandonaram. E quando eles o abandonaram, as grandes multidões, Jesus perguntou aos 12 discípulos, aos discípulos que ele tinha elegido: vocês também querem ir junto com a multidão? E Simão Pedro respondeu por todos dizendo: Senhor, não há para onde nós irmos, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu é que nos podes dar acesso à salvação. E então o que eu vos digo é, se nós buscamos o Senhor só para receber as suas bênçãos, só para recebermos os seus milagres e depois de receber deixamos-o para trás, deixamos em segundo plano, é porque nós ainda não compreendemos e experienciamos o Evangelho. Aqueles discípulos que ficaram com Jesus, eles perceberam o porquê de seguir Jesus. Não era pela sua fama, não era pelas suas maravilhas e prodígios, mas sim porque eles sabiam que era através de Jesus que eles podiam ter acesso à vida eterna e podiam ter acesso à salvação. É o próprio Jesus que diz em João 14, 6, e eu acho que toda a gente conhece este versículo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mesmo Jesus dizendo que era Ele o caminho, a vida, a verdade e que ninguém teria acesso à vida eterna a não ser por Ele, ninguém tinha acesso ao Pai a não ser por Ele, eram muitos os que abandonavam, seguiam o seu próprio caminho. Caminho esse que Ele os levara à perdição, à desgraça e os levara às tribulações e à tormenta. Mesmo assim, eles não ouviam o Senhor. E o que eu vos digo nesta noite é que nós possamos seguir o caminho do Senhor. Não façamos o nosso próprio caminho com as nossas mãos, com a força do nosso braço, mas que nós possamos fazer o caminho segundo aquilo que o Senhor quer. Nós possamos ficar firmes, mesmo que os outros murmurem de nós, mesmo que os outros nos deixem abaixo. Nunca te esqueças que é através de Jesus que
podes ter acesso à vida eterna, é através de Jesus que podes ter acesso à salvação. E agora, para terminar o nosso tempo, eu queria orar com vocês. Que vocês, junto comigo, possam fechar os vossos olhos e clamar ao Pai. Senhor, muito obrigada pelo que tens feito pela nossa vida, Senhor. Pai, nós não queremos ser apenas simpatizantes da Tua Palavra. Nós queremos compreendê-la e pô-la em prática com fé, com amor e com esperança. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos obedecer à Tua Palavra, mesmo que seja difícil. Pois bem sabemos que a porta é estreita, mas a Tua graça nos basta. Senhor, te agradecemos desde já, porque entregaste em nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados e para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Senhor, ajuda-me, a mim e àqueles que me estão a ouvir e que estão também a fazer oração. Ajuda-nos, Senhor, para que não desistemos do caminho, não desistemos de fazer a Tua Palavra, porque contigo eu sei que sou mais do que vencedor e contigo tudo vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém. E termina assim o meu tempo. Espero que vocês tenham compreendido e que nunca se esqueçam que é através de Jesus que nós temos acesso à vida eterna. É através dele que nós podemos ser salvos e remidos do nosso pecado. Amém.